Não? Tá. Beleza, então eu vou ler com vocês aqui rapidinho. Abram lá na página 62 e 63, que tem um assunto importante, que é o lance da resolução dos problemas envolvendo as 4 operações. A gente meio que tem uma receita para resolver isso, e essa receita ela se dá através de 5 passos bem organizados para resolver um problema. Quando eu digo um problema, é tipo algum texto que envolve perguntas, e essas perguntas têm alguma relação com a matemática. Então, eu vou ter que fazer uma operação, eu vou ter que fazer alguma coisa para resolver aquele problema. A primeira coisa que a gente precisa fazer para resolver um problema seria a parte de ler e compreender o problema. Então, opa, pulei demais aqui a página. Essa parte de ler e compreender seria vocês pegarem e lerem o que está escrito ali no problema. Tá? Depois eu vou pegar um problema e a gente vai resolver isso junto. Tá? E ler um problema não é necessariamente ler uma vez e eu já achar que entendi. Às vezes a gente precisa ler mais de 2, 3 vezes para conseguir ler entender o que está sendo pedido, e isso é parte fundamental para os próximos passos, tá? Depois que a gente faz essa leitura pausadamente, às vezes pegando frase por frase e anotando alguns detalhes, a gente faz o segundo passo, que é a ideia de planejar. O que é o planejar? Planejar é a gente pegar os dados que a gente tem ali no problema e pensar o que eu vou fazer com esses dados. E aí, a partir disso, de pensar o que eu vou fazer com esses dados, que a gente vai para o próximo passo, que é executar. Então, olha só, o primeiro passo foi só ler e compreender, o segundo é a gente planejar o que eu vou fazer com aquela informação, e depois é que a gente vai começar a fazer as contas, tá vendo? Então, tem uma leitura prévia, tenho pensado o que eu vou fazer, e depois a gente começa a fazer as contas, que é essa parte aqui de executar. Depois que a gente executa, que a gente faz as contas, a gente precisa ainda verificar se essas contas estão corretas. No caso, é fazer a prova real, pensar se os dados que eu peguei ali, eu fiz as contas de forma adequada com o que está sendo pedido, e depois que a gente verifica se os resultados ali são coerentes com o que foi perguntado, aí sim que a gente dá a resposta. Então, são 5 passos bem definidos. Ler e compreender, que é o primeiro passo. Depois a gente planeja o que a gente vai fazer, né? Tipo, pensa, eu vou fazer isso, vou pegar esses números, multiplicar por aquilo. Depois a gente faz as contas, a gente verifica se o resultado está sendo, que saíram das minhas contas estão corretos, e depois a gente responde. Então, tem sempre esses 5 passos bem definidos para resolver qualquer problema. Em seguida dessa página aqui, na página 63, vai aparecer alguns problemas para a gente resolver com essa ideia. Então, tem vários problemas aqui que aparecem, que a gente pode estar pensando esse passo a passo. E não é só para resolver o problema que está aparecendo aqui. A ideia é eu conseguir identificar o que está sendo pedido, no caso, tá? Deixa eu pegar um probleminha aqui, deixa eu ver. Eu vou pegar esse aqui, o 79, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês o 79 e a gente vai fazer o passo a passo como apareceu ali nos exercícios. Quero ler e compreender, depois eu vou planejar, depois a gente vai executar, depois a gente vai verificar se o resultado está correto, e só depois a gente vai responder, tá bom? Então eu vou ler a 79 aqui para vocês, ó, página 63, exercício 79. Tá todo mundo ouvindo bem? Sim. Beleza, então. Eu vou ler aqui. Sim. Fabrício tinha R$320 para pagar as contas e fazer uma compra no mercado. Sabendo que os gastos com as contas são R$117 de energia elétrica, R$58 de água e R$88 de telefone, quanto lhe resta para a compra do mercado? Certo, eu fiz a primeira leitura aqui do nosso problema.
Então, eu vou fazer de novo essa leitura de uma forma mais pausada, e além disso, eu vou anotando os dados. Isso ainda é o primeiro passo que a gente está tendo, tá vendo? Ó, Fabrício tinha R$ 320 para pagar as contas e fazer a compra do mercado. Então, eu vou pegar aqui no meu quadro e vou anotar R$ 320, ok? Então, ó, R$ 320. Tá, esse é o valor que eu tenho. Vamos para a próxima informação aqui. Sabendo que os gastos com as contas são de 117 de energia elétrica, vou anotar então ali, ó, 117, 58 com água, então eu vou anotar aqui também 58 com água, e também mais R$ 88 com telefone, tá? Então aqui R$ 88. Ok. Tem mais alguém então? Okay. Tá. Feito isso, eu anotei o quanto que ele tinha e eu anotei também o quanto que ele já gastou. E eu tenho que saber o quanto que vai sobrar para fazer as compras do mercado. Ok. Então, eu ainda estou no primeiro passo, que é ler e compreender. Agora eu vou para o segundo passo. O segundo passo é o que eu vou fazer com esses números. Eu vou pensar no que eu vou fazer com esses números. Agora a gente vai voltar aqui e vai olhar. Esse 320 é a quantidade que ele tem de dinheiro. O 117, o 58 e 88 são o que ele vai gastar. Ele já sabe que ele vai gastar esse dinheiro. Então, se eu somar todos esses aqui e depois subtrair do 320, eu sei o quanto de dinheiro que vai sobrar. Tá vendo? Tudo isso que eu estou falando, eu estou pensando aqui, mas vocês estão escutando o que eu estou pensando, o que eu estou falando, é a parte do planejar, que era o nosso segundo item que a gente tinha ali de resolver o problema. Agora, a gente vai começar a fazer as contas. O começar a fazer as contas é o passo 3, que é o executar. Então, para executar, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Eu vou somar todo mundo desse lado aqui, porque são meus gastos. Então, ó, 7 com 8 dá 15. 15 com 8 dá 23. Então, aqui foi um 3 e subiu um 2 aqui em cima. Então, ficou 2 com 1 dá 3. 3 com 5 dá 8. 8 com 8 dá 16. Tem 6 aqui, subiu 1. E aqui fica 2. Então, eu tenho um gasto de 263. Ok. Acabou as minhas contas aqui? Não, eu vou precisar fazer mais uma conta. Eu vou pegar esse 263 e vou tirar do 320. Então, aqui, ó, menos 263. Ok. Então, eu vou pedir emprestado aqui para esse 20, fica 1. E aqui também fica 1. Então, tem 10, tira 3, sobra 7. Aí, aqui também vou ter que pedir emprestado 11. 11, tira 6, fica 5. E aqui deu 0. Ok. Então, eu tenho essas informações aqui que eu consegui extrair das minhas contas. Eu tenho uma soma, inicialmente deu 263, que foram os meus gastos, e depois desses 263 eu tirei de 320 e sobrou 57. Então, a gente tem aqui dois resultados. O primeiro, que é quanto ele gastou, e o segundo, que é quanto sobrou ainda para ele fazer as compras. Tá. Vamos ler de novo o problema ali para entender o que a gente está precisando. Tá? A gente está precisando o quanto que resta para fazer as compras. Mas antes da gente dar a resposta, eu vou verificar se a resposta está coerente. Primeiro, o dinheiro que sobrou, né, o dinheiro que a gente tem para fazer as compras é menor do que o dinheiro que eu tinha antes? Eu ganhei algum dinheiro? Não. Então, é coerente pensar que se eu fui pagando algumas coisas, o dinheiro que sobra tem que ser menor do que o dinheiro que eu tinha inicialmente. Tá, então, o 57 que a gente chegou aqui é menos do que a gente tinha inicialmente, então é coerente. Uma outra coisa, será que as contas que eu fiz estão corretas? Vamos verificar aqui, ó. 7 com 8 dá 15. 15
com 8 dá 23, subiu 2, aí fica 2 com 1 dá 3, 3 com 5 dá 8, 8 com 8, 16, subiu 1, aqui deu 263. Está correto esse 263. Aí a gente passa para a próxima parte. Eu tinha lá 320, subtraio o 263, vai sobrar 57? Será que vai sobrar mesmo? Vamos lá. Aí eu tinha lá, eu pedi emprestado, ficou 10 menos 3, fica 7. Aí depois eu tive que pedir emprestado de novo, fica 11. Para 6 fica 5, tá correto também. E depois 2 tira 2, fica 0. Tem alguém com o microfone aberto? Opa! Jonathan, depois de você explicar a página 63, tira uma dúvida da 69? Sim. Vamos primeiro ver primeiro essa parte aqui de eu fazer de novo essa explicação aqui de alguns pontos que são importantes para todo mundo, e depois eu vou tirar as dúvidas específicas, tá bom? Tá. Eu cheguei aqui, então, em 57. 57 foi o resultado que a gente tem o quanto vai me sobrar para o mercado. Então, se eu for dar a resposta, o que eu preciso fazer? Eu preciso responder que ainda temos R$57 para fazer as compras. Então, pronto. Então, eu fiz os 5 passos. O primeiro passo, a gente leu o problema. No segundo momento, a gente tirou esses dados e fez um planejamento do que a gente ia fazer. Depois, a gente executou as contas, né? A gente fez as contas. No quarto passo, a gente verificou o que estava acontecendo com essas contas, ver se elas eram coerentes com o que estava sendo pedido, e só no último momento em que a gente deu a resposta. Então, é meio que uma receita de bolo. A receita precisa ser feita nos passos para que o bolo cresça, para que o bolo fique bonito e tal, fique gostoso. Do mesmo jeito, a gente precisa resolver os problemas com essa receita, com esses 5 passos que a gente tem. Vocês entenderam o exemplo que eu dei aqui com resolvendo o 79 a partir da página 62? Sim. Tá. Alguém tem alguma dúvida de como que faz esse exercício? Como é que faz para resolver os problemas a partir disso? Não. Tá. Ok. Essa página, assim, ó, é muito importante que vocês leiam mais uma vez, tá? Tipo, eu li ali com vocês, eu li bem por cima, o passo a passo. Ele tem uma explicação ainda do passo a passo de cada um desses pontos, mas isso é uma coisa que a gente vai treinando, tá? Não é uma coisa que vocês vão entender de primeira, vocês têm que entender, saber segmentar, isso aqui eu estou lendo só, essa primeira parte é só ler, depois eu vou planejar. Agora eu vou fazer as contas, agora eu vou verificar se as contas estão corretas, e só depois no final que a gente vai dar a resposta, tá? Isso é bem importante porque a gente vai usar o ano inteiro e até o final do 9º ano a gente vai estar sempre usando essa mesma estratégia para resolver os problemas. Ok, vamos para um outro ponto que talvez o pessoal ainda não tenha chegado lá, que é a parte de potência. Tá? Deixa eu ver que página que é aqui para pular direto para ela. É lá na página 65, tá? O livro aí pode olhar lá na página 65 e agora eu vou colocar aqui para a gente olhar também a página 65. A página 65, ela trata de uma nova operação para a gente. E essa operação, ela é muito parecida com uma operação que a gente tinha anteriormente. Eu vou escrever aqui umas coisinhas para vocês, aqui, tá? Quando a gente tratava de multiplicação, a gente aprendeu que a multiplicação é um outro jeito de escrever várias somas. Por exemplo, 2 vezes 3 significa que eu escrevi 3 mais o 3, porque apareceu 3 duas vezes, tá vendo? Ó, 3 mais 3, e isso é igual ao 6, que é a mesma continha que a gente tinha lá na tabuada. Essa ideia de escrever a multiplicação como uma soma é um jeito de simplificar, escrever várias somas. A potência vai ter essa mesma ideia, só que em vez da gente estar repetindo várias somas, na potência a gente está repetindo várias multiplicações.
vai ter um jeito específico de escrever o número que a gente ainda não conhecia, que é colocar um númerozinho menor ali em cima, que vai se chamar expoente, mas é a mesma ideia que eu tivesse várias multiplicações. Quer ver? Eu vou escrever então, ó, 2 elevado na terceira, tá vendo? Tem um 2 aqui embaixo, que é a nossa base, e em cima tem o nosso expoente. O que significa essa escrita aqui? Ela vai significar isso daqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Reparem o seguinte, ó. A gente tem o 2 aparecendo 3 vezes, tá vendo, ó? Que é a mesma quantidade que estava lá no nosso expoente. Então, a potência nada mais é do que várias multiplicações que foram repetidas exatamente no número que aparece aqui no expoente. Então, o quanto que vai dar essa conta aqui de 2 elevado na terceira? Vai ser 2 vezes o 2, que dá 4, e esse 4 inicial aqui vezes o 2 vai dar 8. Então, 2 elevado na terceira potência, o resultado vai ser 8. Vou fazer mais uma conta aqui com a potência, tá? Vamos supor, se eu tivesse 5 elevado na segunda. O que é 5 elevado na segunda? É 5 vezes o 5. Quanto que é 5 vezes o 5? 25. Ok, tá. É uma conta que é fácil, não é uma conta complicada. Se eu pegasse um expoente maior, tipo 10, 15, 40, essa conta se tornaria muito complicada, porque a gente ia fazer várias multiplicações, e essas multiplicações iam crescer cada vez mais rápido. E isso faria que a nossa conta ficasse gigante. Então, a gente no começo agora vai fazer contas bem pequenas com potência, porque o objetivo não é que vocês fiquem fazendo contas gigantes com multiplicação ou com soma, ou seja lá o que for. O objetivo é para a gente entender o conceito de potência. Ok? Alguém ainda Sim. não... Oi. Ah, tá. Não, só Alguém, vou assim. alguém não tinha visto essa página 65 ainda ali do livro? Tá. Uma outra coisa, além dessas páginas ali que tem do livro, eu já fiz um vídeo disso também lá. Eu não entendi direito o cubo. Ah, tá, eu já vou explicar de novo. Maria Clara, o que é a palavra ao cubo? Ao cubo é só um apelido que a gente tem para o elevado na terceira potência. Então, quando eu falo um número ao cubo, significa um número elevado na terceira potência. Por exemplo, vou pegar e vou fazer um exemplo ao cubo aqui para ti, tá? Eu quero o 5 ao cubo. O que é o 5 ao cubo? É 5 vezes o 5 vezes o 5. É a mesma conta que eu fiz ali com o 2, só que agora está aparecendo com o 5. Quanto que é 5 vezes o 5 aqui inicial? O 5 vezes o 5 vai ficar 25, e depois que eu tenho esse 25, eu faço 25 vezes o 5, e o resultado disso é 125, tá? Então, a palavra ao cubo nada mais é do que um apelido que a gente dá para o elevado na terceira potência. Do mesmo jeito que a gente tem um apelido para o elevado na segunda potência. Vai aparecer ali ao quadrado, 5 ao quadrado, que é a mesma coisa que a gente lê 5 elevado na segunda potência. O ao cubo é o elevado na terceira potência. Vai ter outros nomes de potências específicas? Não. A gente só vai ter esses dois nomes que são os mais comuns ali, ao cubo e ao quadrado. Quando é fora disso, quando são outros números ali em cima, na quarta, na quinta, na sexta potência, a gente vai falar 5 elevado na sexta potência, o 4 elevado na quinta potência. É sempre as palavras relacionadas ali aos números mesmo, tá bom? Entendeu, Maria Clara? Sim, vão ser tiradas hoje. No começo ali do vídeo eu expliquei que a gente vai tirar as dúvidas do caderno hoje, mas antes de tirar as dúvidas, eu preciso ver se todo mundo entendeu esses conceitos. Depois eu respondo também sobre os exercícios. Ah, tá certo então. Então eu vou repetir o que eu falei ali no começo do vídeo, tá?
antes da gente tirar as dúvidas do caderno de atividades, do livro, a gente precisa que todo mundo entenda os conceitos para a gente não ficar indo e voltando nos conceitos, certo? Então, eu estou explicando os conceitos que vão aparecer nessas próximas páginas para a gente tirar as dúvidas. Então, eu expliquei ali primeiro a parte de resolver os problemas, e agora eu estou explicando a parte de potência, que é um assunto novo que apareceu para a gente. Alguém ficou com alguma dúvida ainda sobre esses dois conceitos que eu expliquei agora? Tá. Eu vou pegar mais um exemplo, então, agora do elevado na terceira. Ah, tá. Eu vou pegar mais um exemplo aqui para a gente verificar se está ok, tá? Então, eu vou pegar, por exemplo, eu vou pegar 2 elevado na quinta, ó, 2 elevado na quinta. O que seria isso? Seria 2 vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2, 5 vezes, né? Então, eu vou escrever aqui, ó, 2 vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2, ó, tá vendo? 5, 2 aparecendo, porque a gente tem o elevado na quinta aqui em cima. Ele falou alguma coisa? Ah, tá, vamos lá. Vamos fazer a conta aqui agora. 2 vezes o 2, esse primeiro aqui, fica 4. Aí depois eu tenho 4 vezes o 2 aqui, fica 8. E depois esse daqui vezes esse outro aqui de cima vai ficar 16. E esse daqui com esse, né? Esse com esse aqui vai ficar 16. E depois, se eu fizer esse 16 vezes o 2 aqui no final, vai ficar igual a 32. Então, 2 elevado na quinta fica igual a 32. Tá? Porque 2 vezes o 2 dá 4, 4 vezes o 2 dá 8, 8 vezes o 2 dá 16, e 16 vezes o 2, 32. Então, a nossa resposta final aqui do 2 elevado na quinta é igual ao 32. Tá? E isso daqui são contas bem simples, tá? Não é conta nada complicada, é só um novo jeito de escrever várias multiplicações seguidas, tá bom? Uma outra coisa que apareceu mais para frente ali é o lance da decomposição em potência de base 10, mas isso eu tenho especificamente um vídeo lá que eu fiz, eu expliquei várias vezes lá no vídeo, então quem não olhou essa parte ainda de decomposição em base 10, dá uma assistidinha lá nos vídeos e depois a gente retorna para essa parte. O que estão falando ali, gente? Espera um pouquinho. Vocês estão se preocupando demais com o lance de entregar, sabia? Na aula passada eu falei que o lance de entregar é bem diferente ali. Tipo, eu vou pedindo para vocês entregarem, mas os prazos não são tão apertados. Vocês não têm que ficar preocupados com a parte de entregar. Tá ok? Vamos lá. Agora vamos para tirar as dúvidas aqui. Alguém tinha feito uma dúvida aqui? Deixa eu só voltar o chat aqui um pouquinho. Cadê aqui? Página... Tá. Explicar a página 63. Tá, eu não entendi aqui. Tem uma pergunta aqui, ó. Depois você explica a página 63. É uma dúvida da página 69. Qual que é a dúvida da página 69? Tá, o exercício 109. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o livro para todo mundo olhar. Então, página 69. Exercício 109. Vamos lá. Ok. Então, é esse exercício exatamente que eu estava falando sobre o vídeo, de assistir a parte de escrita na forma de base 10. Mas eu posso explicar, então, vamos lá. Deixa eu pegar a parte de escrever ele na base 10. Deixa eu só... Eu acho que é no final disso aqui. Ó, potências de base 10, uma aplicação da potência de base 10. No final da página 68, aparece esses dois tópicos aqui, ó. Primeiro, a potências de base 10 e depois a decomposição em potências de base 10. A primeira parte de potências de base 10 é o seguinte:
as potências de base 10 são as que a gente escreve mais fácil dentro dessa decomposição. Por quê? Porque 10 elevado a qualquer potência vai ser diretamente a quantidade de zeros que esse expoente vai dar para a gente. Quer ver? Ó, vou pegar um exemplo para vocês. Se eu tivesse 10 elevado ao cubo, elevado na terceira, isso daqui vai ser o quê? 10 vezes 10 vezes 10. Ok. Se eu multiplicar 10 vezes 10, vai ficar 100. E depois, se eu multiplicar 100 vezes 10, isso aqui fica 1000. Então, repara o padrão. Opa, ficou muito apertado aqui para mim. Deixa eu escrever de novo. Reparem o padrão que está aparecendo aqui. Ó. Vai ser 3 zeros aqui no final, o 1000, e é o mesmo número que apareceu aqui no nosso começo, no expoente. Então, 10 elevado na terceira é só escrever direto 1000, 1 seguido de 3 zeros. Vamos ver se isso acontece com outros números? Deixa eu pegar, então, aqui, ó, elevado na quarta. 10 elevado na quarta. 10 elevado na quarta vai ser 10 vezes o 10 vezes o 10 vezes o 10. Então, 10 vezes o 10 vezes o 10 vai ficar 10 vezes o 10, 100. 100 vezes 10 dá 1000. E 1000 vezes 10 dá 10.000. Então, vai ser 1 seguido de 4 zeros. Opa! Então, aconteceu que 10 elevado na quarta é 1 seguido de 4 zeros. Que conclusão que eu posso tirar a partir disso? Que qualquer potência de base 10 vai ser isso. Vai ser o expoente que está aparecendo ali, vai ser a quantidade de zeros que vai grudar do lado do meu número. Então, isso é bem direto, não tem muito o que pensar, é bem automático. Tá, entendeu ali a parte que eu estou explicando agora? Quem que é a Solange ali? É a Sofia? Tá, beleza. Tá, então essa primeira parte aqui, então, base 10, a quantidade de... o expoente vai ser a quantidade de zeros que vai aparecer para a gente. Isso está escrito aqui, ó, lá na página 68, já no meio para o final da página 68. E em seguida, tem uma outra coisa que aparece aqui para a gente, ó, uma aplicação da potência de base 10, que é a decomposição em base 10. Como é que funciona isso? Eu também fiz um vídeo, vocês podem assistir lá os vídeos de como faz isso, mas eu vou fazer uma breve explicação de como é que eu faço esse lance da decomposição aqui, tá? Vamos supor o seguinte. Se eu escrevesse o número 217, quando a gente estava lá no capítulo 1, a gente viu que a gente poderia decompor esse número quebrando ele em unidade, em dezena e em centena. Vocês lembram disso? Capítulo 1. Lá no final do capítulo 1 que apareceu o lance de base na parte de... Tá. A gente tinha isso de quebrar o número, tá, pessoal? Então, como é que funciona esse lance de quebrar o número? Eu pegar 200 mais 10 mais 7, tá vendo? 217 pode ser 200 mais 10 mais 7. Isso a gente viu lá no final do primeiro capítulo, tá? Todo mundo lembrou? Ok, tá. O que que acontece? Essa decomposição, esse número quebrado em pedaços, a gente pode pensar da seguinte maneira. Todos esses números que estão aparecendo aqui para a gente, eles são múltiplos de 10, né? No caso, o 200 e o 10. Só que além de múltiplos de 10, a gente ainda tem uma coisa chamada as potências de 10. Porque se eu tiro só o número que está aqui na frente, isso tudo vira uma potência de 10. Como assim uma potência de 10? E a gente acabou de ver, ó, no exemplo anterior, que escrever qualquer número na potência de base 10, na verdade é só completar com zeros, né? Então, assim, 10 elevado na terceira
ficou 1 seguido de 3 zeros, 10 elevado na quarta é 4 zeros em seguida, e esse número aqui, ó, o 200, vai ser o quê? Eu posso escrever ele como 2 vezes o 100. Por que vezes o 100? Porque eu sei que o 100 é a base, o 10 é a base do nosso sistema decimal. No capítulo anterior, a gente estava vendo sistemas que não têm base 10. Só que o nosso sistema que a gente usa para contar as coisas tem base 10. E não é por acaso que aparece esse 100 aqui. E do lado dele vai aparecer o quê? Vai aparecer mais 1 vezes o 10. Por que eu estou colocando 1 aqui na frente? Porque vocês já vão entender que cada um desses números que vão aparecer aqui na frente são os números que aparecem no próprio 217. E depois, no final, vai sobrar para a gente ainda só mais o 7. Repare o seguinte, esse número aqui, ó, o 100, ele tem uma característica, o 10 também tem uma característica. Que característica que é essa? Vai ser 10 elevado na segunda, porque ele é o segundo dígito depois da nossa unidade. Esse daqui, ó, vai ser 10 na primeira, porque é o nosso primeiro dígito depois da unidade. Eu vou fazer essa mesma coisa para um número um pouquinho maior e vocês vão reparar o padrão que vai acontecer, quer ver? Vou pegar um número um pouquinho maior, tipo 1358. O 1358, se a gente quebra na forma decomposta ali do mesmo jeito, vai ficar 1000 mais 300 mais 50 e mais 8 no final, tá vendo? Eu quebrei em pedacinhos igual que a gente tinha feito lá no exemplo anterior. Eu decompus o número em unidade, dezena, centena e milhar. Ok. Vamos olhar para o seguinte. O 1000 também é uma potência de 10. Tá vendo? A gente acabou de olhar no exemplo anterior lá que o 1000 é 10 elevado na terceira. Então, que tal a gente escrever esse 1000 também como 10 elevado na terceira? Então, a gente vai ter o 1 na frente, tá vendo? Que é esse 1zinho aqui. Deixa eu fazer bem colorido aqui para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Ó, esse aqui, a gente tem esse daqui, a gente tem esse daqui e a gente tem ainda esse daqui. Gente, a parte dos exercícios. Esperem eu falar no final, ok? Alguém não entendeu que a parte sobre os exercícios eu vou falar no final? Ok, tá, vou continuar a explicação aqui, tá? A gente tem aqui, ó, 1358. O que eu preciso fazer com isso? Eu vou escrever esses números que eu deixei ali com um coloridinho diferente, separados aqui, tá? Eu vou escrever, então, aqui, ó, 1. Alguém está com o microfone ligado, por favor, desliga. 3, o 5 e o 8. O que vai acontecer aqui, ó? Vai ficar assim, ó, 1. Quantas casas eu tenho aqui para fazer o 1000? Eu preciso de 3 casas, então isso daqui vai se tornar 10 elevado na terceira. Mais, quantas casas eu preciso para fazer o 300? Eu preciso de 2 zeros, então vai ficar aqui, ó, vezes 10 na segunda. Quantas casas eu preciso fazer aqui para escrever o 50? Tem um zero só, então vai ser vezes 10 na primeira, e depois mais aqui, deixa eu só apagar para ficar um pouquinho mais bonito. E aqui vai ficar mais o 8 no final. Então, a gente tinha um número 1358 e a gente quebrou ele nesses números aqui, ó. Que, na verdade, é só copiar os mesmos números escrevendo potências do lado dele, tá vendo? Eu estou fazendo a mesma coisa que eu peguei ali no número. Então, quando eu falo em decomposição, significa isso, quebrar em pedaços menores, só que escrevendo com potências do lado, tá vendo? Agora, vamos voltar para o exercício que tinham perguntado lá para a gente, a 69, que veio lá na página 69. Deixa eu colocar aqui para vocês, 69, e olhar ali
do exercício. Ó, o exercício fala o seguinte, ó, expresse os números multiplicando o menor número natural possível por uma potência de base 10. Então, tá vendo? O que a gente acabou de fazer aqui, ó, potências de base 10. Então, o que eu tenho que fazer? Quantos zeros aparece aqui do lado desse 228 milhões? Aparecem 6 zeros. Então, se eu escrever isso daqui como uma potência de 10, o que eu preciso fazer? Eu preciso escrever 10 elevado na sexta. Então, a resposta dessa primeira parte aqui, ó, para escrever isso daqui, vai ser o seguinte, ó. Eu vou escrever aquele número grandão ali de novo, no caso 2, 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O que acontece? É a mesma coisa do que eu escrever 2, 2, 8 vezes 10 na sexta. Por que 10 na sexta? Porque a gente tem exatamente 6 zeros aqui. Então, esse expoente aqui, ó, a gente acabou de ver na decomposição, que é um jeito de escrever isso daqui de uma forma mais simplificada. Mais tarde, vocês vão chamar isso daqui de notação científica, tá? Por enquanto, a gente ainda não deu esse nome, mas é o começo da notação científica que a gente vai estar aprendendo, tá bom? Então, esse ali foi a primeira parte ali do exercício A. Agora vamos para o exercício B. A medida diária do Brasil é de aproximadamente 8.550.000. Então, vou pegar aqui e fazer a mesma coisa com 8.550.000. Ó, vou pegar e escrever 8500000. O que eu preciso fazer? Eu preciso escrever o meu 85 ali de forma destacada na frente. 85. E quantos zeros eu tenho em seguida? Eu tenho 5 zeros, então vai ficar vezes 10 elevado na quinta. Pronto, tá vendo? É um exercício bem simples, é basicamente contar os zeros e colocar 10 elevado nessa quantidade de zeros que aparece para a gente. Vamos para o próximo exercício aqui, ó. A medida da velocidade da luz é aproximadamente 300.000 quilômetros por segundo. Vamos para o próximo aqui, ó. Então, escreveu 300.000 com uma multiplicação com base 10, ó. Quantos zeros apareceram aqui para a gente? 5 zeros, então eu vou fazer 3 vezes 10 a 5. Pronto, tá vendo? Então, os exercícios ali, na verdade, é a ideia de contar essa quantidade de zeros e colocar aqui de uma forma simplificada essa decomposição, que é igual aparece ali no final da página 68, tá bom? Ficou alguma dúvida ali, então, no exercício 69? Pessoal? Não. Tá, Sandra, quem fala que é Sandra? Vitória? Então, Vitória, espera um pouquinho, deixa só eu terminar de falar do exercício aqui, e aí depois eu falo sobre essa página 22, tá bom? Ok. Fechou, então, o exercício 69, né? Tem mais alguma dúvida de algum exercício que apareceu para vocês? Tá. Deixa eu só comentar, então, sobre os exercícios, tá? Primeira coisa que eu vou falar. Vocês têm que assistir os vídeos no YouTube, tá? Sem assistir os vídeos no YouTube, fica difícil vocês fazerem os exercícios. Isso é fundamental. Alguém ainda não assistiu ou não sabe que tem o canal? Eu já colei na outra live que a gente teve e apareceram ali os vídeos, tá? Então, a parte de decomposição também, que é exatamente isso que a gente está vendo ali, eu coloquei num dos vídeos e eu acho que tem um exemplo bem parecido, se eu não me engano, tá? Então, é bom assistir todos ali, assiste em ordem, vai fazendo devagarinho. Sobre os exercícios, gente, como eu já tinha falado no vídeo anterior, caso vocês não lembrem, o entregar os exercícios é muito mais para vocês tirarem as dúvidas do que o compromisso de entregar por entregar. Alguém ainda não tinha entendido isso, que o importante é vocês tirarem as dúvidas? Tá. Para essa semana, a gente não tem nada para entregar. Por quê? Eu já tinha adiado o caderno de atividades, porque a gente ainda estava tirando as dúvidas, e eu disse, olha, não precisa ser para a semana que vem, porque a gente ainda vai ter as aulas, a gente ainda vai fazer um encontro e tirar as dúvidas.
como eu estou vendo que muita gente ainda não chegou nessa parte, não tem nem como mandar o caderno de atividades, tá? Então, vocês não fiquem preocupados em mandar as coisas correndo se vocês não entenderam. O objetivo principal é vocês tirarem as dúvidas comigo. Além de tirar as dúvidas comigo, é tirar as dúvidas nesses encontros que a gente está fazendo. Então, vocês têm que vir com perguntas, como apareceu ali do exercício, mas também tem que ver os vídeos anteriores ali que eu já passei para vocês, para ficar mais fácil. Teve o exercício que a gente explicou ali, é um exercício que eu já tinha explicado lá no, se eu não me engano, inclusive, acho que é 108. Não, mas a gente fez 109, né? Acho que o 108 eu resolvi lá nos exercícios, num dos vídeos do exercício. Tá, Maria Clara. Tá, já vou terminar aqui, pessoal. Calma, só um instantinho. O que eu vou falar para vocês? Vou repetir, vou escrever para ficar bem entendido, tá? Os exercícios... Deixa eu só escrever aqui. Os exercícios... A parte importante é tirar as dúvidas. O prazo, pessoal, vocês estão muito apavorados com prazos ainda e isso está errado, tá? Tipo, não é assim, vocês não precisam... Eu sei que tem muita gente que está cobrando prazos de vocês, mas comigo não é assim, tipo, se vocês me entregarem um dia depois, quando tiver que entregar, para mim tá tudo bem, não tem problema, tá? Então não fiquem tão apavorados com prazo, tá? Tem que entregar. Não funciona assim, tá? Eu não cobrava assim de vocês dentro da sala, não faz sentido eu cobrar de vocês aqui online, tá? Então, só para ficar bem explicado, hoje vocês não precisam me entregar exercício nenhum, vocês têm que continuar fazendo os exercícios para num outro momento eu cobrar isso de vocês. Aí sim eu vou avisar com antecedência. Olha, me entreguem tal dia o caderno de atividades. Ficou dúvida que não é para hoje o caderno de atividades ou não é para quarto o caderno de atividades? Beleza, pessoal. Tá. Então, continuem assistindo os vídeos lá no YouTube, façam os exercícios devagarinho, um pouco cada dia, e vão perguntando para mim as dúvidas, tá? Não deixem acumular as dúvidas. Então é isso, pessoal. Não esquece de lavar a mão, não esquece de usar máscara, fiquem em casa, e é isso daí. Tchau, tchau para vocês. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.